Boa tarde, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Nós vamos lá na página 27 da matéria de História, tá? Então, só retomando um pouquinho, né, o conteúdo de onde a gente parou, tá? A gente, então, estava falando na última aula sobre a importância dos zigurates, que eram os templos religiosos para os povos do Egito Antigo, a importância dos deuses e a importância dos faraós também, né, que os faraós eram considerados como os deuses, os governantes eram considerados como representantes dos deuses. Então, esse foi da onde a gente parou. Agora a gente vai continuar, né, lá na página 27, falando da religião e da cultura. Tá? Então, nós vamos ver a importância da cultura do povo do Egito Antigo, certo? Então, me acompanhe na leitura lá. Na antiguidade, os rituais religiosos estavam ligados a atividades do dia a dia, ao artesanato e à cultura. Também eram usados para marcar o início e o fim dos ciclos da vida, medir o tempo e na aplicação da justiça humana e divina. Os principais rituais eram realizados pelos sacerdotes, e a mumificação era um dos rituais mais importantes para os egípcios do Egito Antigo. Então, como a gente até já falou lá na aula passada sobre o processo da mumificação, né? Então, por que eles faziam esse processo da mumificação? Principalmente nas pessoas que eram consideradas importantes para a sociedade do Egito naquela época, né? Porque o processo da mumificação, eles acreditavam muito na vida após a morte. Então, eles acreditavam que as pessoas, elas viriam tomar o seu corpo novamente. Só que para isso ele teria que estar preservado, teria que estar intacto. Então, por isso que eles iniciavam, né, o processo da mumificação, que era uma cultura, né, um costume do povo do Egito Antigo. Então, como que era feito esse processo da mumificação? Eles tiravam todos os órgãos internos do corpo, né, eles eram embalsamados e colocados em outros recipientes, enquanto o corpo, né, ele passava por um processo de 70 dias, né, lá num vasilhame grande com água e sal, para tirar todas as bactérias do corpo. Depois eles colocavam um conservante, né, e aí depois desse processo eles enrolavam todo o corpo da pessoa, né, com faixas, e aí depois disso eles colocavam nas tumbas, né? E aí o dos faraós e dos reis eram colocados nas pirâmides, que eram os túmulos que eram feitos para os reis e faraós, que eram importantes, pessoas importantes, nobres, né? Ficavam em grandes tumbas, né? Então, esse era o processo da mumificação, porque eles acreditavam que a pessoa vinha, né, retomar o seu corpo, né, depois da morte, certo? Então, mas isso lá depois que eles acreditavam também que enquanto a pessoa morria, o espírito tinha uma longa viagem, né, até chegar no rei Osíris, né, no deus Osíris. E aí, até chegar nesse processo do, do espírito, né, do julgamento deles, porque nesse julgamento eles iriam saber se eles iriam voltar para o corpo, né, retomar a sua vida, ou se eles iam ser devorados por um outro deus com uma cabeça de jacaré, né? Mas é tudo isso da cultura do povo do Egito Antigo, tá? Então eu vou continuar a leitura ali. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso usavam o processo de mumificação para preservar o corpo dos mortos. As tumbas, além de servirem para sepultar os corpos, eram abastecidos com bebidas e comidas e pertences da pessoa mumificada, porque eles acreditavam que as pessoas vinham e comiam essas comidas, viam esses presentes, né? Era uma forma de carinho, né, com a pessoa ali mumificada. Roupas e representações de animais e até os criados mesmo. Depois de concluída a mumificação, as múmias eram colocadas em caixas conhecidas como sarcófagos, né? Quando os faraós morriam, eram sepultados em grandes túmulos. Um grande exemplo são as 3 pirâmides de Gizé, localizada na atual cidade do Cairo, né? Então essas 3 pirâmides aqui são famosas, né? E aonde tem o faraó. E isso era o costume do povo do Egito Antigo, certo? Então vamos lá para a página 28, tá?
Lá na página 28, a gente vai começar aqui no Você Sabia, e aqui já vai ter a imagem dos canapos. O que eram os canapos? Né? Depois do processo de mumificação, que era retirado todo o órgão interno, né? O intestino, estômago e, enfim, outros pulmões, eles eram colocados nos canapos, tá? Que eram pequenos vasos onde eles colocavam os órgãos das pessoas, né, que eram mumificadas. Na última parte do processo de mumificação, os sacerdotes enrolavam o corpo do morto como um tecido. Os egípcios acreditavam que depois de morrer seriam julgados pelos deuses. Acreditavam que ainda o coração guardava emoções. Por isso, após a morte era pesado em uma balança. O coração das pessoas que foram boas durante a vida deveria ter o mesmo peso o de uma pluma. Assim, essas pessoas receberiam o direito de viver eternamente. Então, era essa a forma de eles julgarem, né? Quando o espírito percorria toda o que ele deveria percorrer até chegar lá no deus Osíris, que era o onde ele ia ser julgado, o coração dele era pesado numa balança, né? Se esse coração pesasse o mesmo que uma pluma, ou seja, fosse leve, fosse de uma pessoa boa, ele sim, né, teria direito a retomar o seu corpo, a continuar a sua vida lá, né, o direito de viver eternamente, né. Então, eles eram, os órgãos daí eram colocados nos canapos. Aqui vai ter lá, ó, no RA aqui, lá do QR Code, aqui vai ter essa imagem aqui para vocês ampliarem e verem com mais detalhes, certo? Aí a gente vai dar continuidade aqui, ó, sobre os principais rituais, tá? Os principais rituais eram repetidos todos os anos, então eram todos os anos feitos esses rituais lá nas tumbas. Dessa maneira, garantia-se que ninguém esquecia como e quando realizá-los. Os mais idosos repassavam esses conhecimentos para os mais jovens. Esse conhecimento praticado com frequência é chamado de costume, que até hoje, né, nós temos geralmente na nossa família a tradição de passar de avô para neto, e aí de pai para filho, né, que é os costumes, e cada família, cada pessoa, né, tem os seus costumes, né, e isso também tinha lá em relação ao povo do Egito Antigo, né, se hoje nós preservamos alguns costumes, eles também, certo? O costume era muito importante para manter as tradições da sociedade, tanto religiosa quanto as do cotidiano, certo? Então agora, aqui lá na página 29, vocês vão fazer atividade para mim, e eu vou estar conversando com vocês lá no grupo do WhatsApp, vendo essas atividades que vocês estão fazendo. Também tem ali um QR Code lá no RA, que vocês podem ampliar essa imagem aqui, certo? E aí vocês vão fazer ela, né? E aí a gente vai dar continuidade lá na página 30, tá? Na página 30 também atividade da página 3, da página 30, atividade 3, vocês vão decifrar o enigma, né? Vocês vão desembaralhar essas palavras e decifrar esse enigma e vai colocar aqui pra mim o que é a resposta, certo? E aí a gente vai conversar lá no grupo. E aí depois disso, né, eu vou dar continuidade aqui na leitura. Os egípcios valorizavam a pintura e a escultura e a escrita, principalmente relacionados à religião. Os artistas se dedicavam a representar cenas e culturas nos templos e túmulos com muitas cores e detalhes. Como a gente viu naquela visita que a gente fez ao museu virtual lá, né, da Rosa Cruz, vocês viram que tem muitas esculturas e muitas pinturas, né, bem relacionado às cenas do cotidiano, né? Então era uma tradição e um costume muito que os egípcios faziam, né? Então era principalmente a pintura e a escultura e a escrita, né? Então eles faziam tudo com muitos detalhes, né? A preocupação com a vida após a morte, o costume de realizar rituais elaborados para preservar o corpo dos mortos e manter com eles objetos para outras vidas, são uma exclusividade da cultura, não são uma exclusividade da cultura egípcia e da mesopotâmica. Então, porque outros povos também acreditavam na vida após a morte. Então, aqui vocês vão fazer para mim uma pesquisa pequena, né, bem simples, vão escrever no caderno, tá? Vão copiar essa parte aqui no caderno, vão escrever lá e vão fazer a pesquisa de vocês, tá? Vamos conhecer outras culturas
que também se preocupavam com a vida após a morte. Então, vocês vão pesquisar uma cultura, né, que também se preocupava com a vida após a morte e vão fazer lá no caderno, tá? E aí, depois, vocês vão responder para mim também a página 31, tá? E a gente vai conversando lá no grupo. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ficaremos aí para as próximas aulas. Beijos, tchau, tchau!